Olá, hoje então completamos o nosso módulo de antibióticos, né? É a quarta videoaula de antibióticos. Nós vamos falar um pouco sobre a questão do desenvolvimento de novos antibióticos e eventuais adjuvantes. Primeira coisa que é preciso que se tenha claro é que os antibióticos começam a ser desenvolvidos no início do século passado. Eles têm a sua época de ouro até a década de 70, e depois há uma redução no número de novas entidades químicas com ação antimicrobiana. Nessa linha aqui, vocês veem o ano de descoberta dos antibióticos, o ano de introdução, e pela coloração do retângulo vocês têm se ele é gram positivo ou gram negativo, e se há um asterisco no lado, se ele é de síntese química ou não. Vejam que a maioria dos antibióticos tem sua origem em micro-organismos, embora tenham importantes antibióticos que sejam de origem puramente química. Um outro quadro interessante é esse que mostra a linha do tempo de desenvolvimento de antibióticos aqui na parte de cima e a detecção de resistência. Ao contrário, na parte de baixo a data de descoberta dos antibióticos, na parte de cima a primeira observação de resistência. Vocês vão observando que cada vez mais é próximo a data em que se descobre uma nova entidade química e logo se descobre a resistência, de tal forma que aqui nas quinolonas a resistência foi detectada mesmo antes da introdução do antibiótico na prática clínica. Isso tem sido cada vez mais comum, porque o próprio processo de desenvolvimento de antibiótico já prevê na sua evolução a busca de mecanismos de resistência, até para avaliar se a frequência de resistência àquele antibiótico não é tão alta que lhe torne inviável, inviabilize a sua utilização comercial, porque, claro, se um antibiótico tem uma vida útil muito curta, ele não é interessante de ser colocado no mercado. Diante dessa redução do número de novos antibióticos, conforme diz esse círculo aqui, cada vez mais nós temos menos empresas interessadas em desenvolver antibiótico, nós estamos aproximando da tempestade perfeita, onde você tem um aumento do número de casos de doenças infecciosas causadas por bactérias resistentes, ao mesmo tempo que você tem um brutal decréscimo de interesse da indústria no desenvolvimento de novos antibióticos e, portanto, você tem um aumento de demanda de novos antibióticos ao lado de um baixo desenvolvimento desses fármacos. É preciso que se tenha claro também que o desenvolvimento de qualquer fármaco, os antibióticos estão nesse conjunto, eles passam por ensaios clínicos, ensaios pré-clínicos. Aqui eu aponto esse artigo que eu vou disponibilizar, vai estar disponibilizado a vocês, The Global Preclinical Antibacterial Pipeline. Ele mostra antibióticos que estão em ensaios clínicos nesse momento e antibióticos que estão em ensaio pré-clínico. Então, existem cerca de 33 antibióticos que estão em desenvolvimento nesse momento, 9 pertencem a 9 classes de antibiótico, portanto, menos de 1/3 são novas propostas, e esses antibióticos preenchem, esses 9 antibióticos preenchem, esses novos antibióticos preenchem alguns dos seguintes critérios: a ausência de resistência cruzada com antibióticos existentes, é uma nova classe química, é um novo alvo do antibiótico ou tem um novo mecanismo de ação. E nesse contexto nós temos antibióticos que estão em fase 1, antibióticos para tuberculose que estão em fase 1, fase 2 e fase 3, alguns antibióticos de base biológica e alguns antibióticos específicos também para Clostridium difficile.
Além disso, nós temos uma série de candidatos, certamente é muito mais do que isso, mas os que estão organizados nesse pipeline, nós temos 400 e poucos candidatos em fase pré-clínica e, portanto, ainda não entraram nem na fase 1 de ensaio clínico. Esses antibióticos estão sendo desenvolvidos, a maioria deles por pequenas e médias empresas de biotecnologia. Isso é um retrato claro que, ao menos nessa etapa pré-clínica, as grandes companhias farmacêuticas não demonstram interesse em desenvolver antibiótico. A gente vai ver isso mais no final. Por que isso, né? Então você tem uma grande quantidade de empresas startup, spin-off, que saíram da academia e foram fazer as suas pequenas empresas, e essas empresas estão desenvolvendo antibióticos. A academia, as universidades representam uma parcela também significativa, em torno de 12% dos novos antibióticos que estão em fase pré-clínica são desenvolvidos na universidade, especialmente na universidade pública ou com recurso público, seja no Brasil, nos Estados Unidos ou na Europa. E essas empresas estão, essas pequenas empresas estão distribuídas basicamente no hemisfério norte, na Europa e na Índia, uma quantidade também significativa de empresas de biotecnologia que estão envolvidas no desenvolvimento de novos fármacos. Bom, de onde vêm esses novos antibióticos? Eles vêm de tudo que é lugar que vocês podem imaginar. Nós trabalhamos aqui, a professora Daniela coordena um grupo de desenvolvimento de novos fármacos, desde síntese a fármacos de origem natural, como o ácido úsico, que também foi trabalhado pela professora Ive. A professora Daniela trabalha com microalgas, avaliando a sua atividade contra vários micro-organismos, mas em particular micro-organismos do gênero Mycobacterium tuberculosis, inclusive. E existem, por exemplo, várias possibilidades. Aqui um peptídeo antimicrobiano que foi isolado de um dragão de uma ilha da Indonésia, né? O dragão Komodo, que na verdade é da ilha de Komodo, então que também vem sendo testado. Eu mostro aqui o dragão como uma forma extrema de mostrar a diversidade de potencialidade que tem a natureza para desenvolver novos antibióticos, embora se saiba que a partir da ideia, a partir da possibilidade que o peptídeo isolado nesse dragão se transforme no antibiótico, o processo é bastante lento e bastante complexo, como nós vamos ver logo a seguir. Então, desses candidatos pré-clínicos, que estão em fase pré-clínica, que eu falei, nós temos vários tipos, e isso é importante que a gente destaque aqui. Nós temos quase a metade deles para novos alvos, né? Então, 70% de novos alvos em atuação direta, 20% de velhos alvos, né? Antibióticos novos, mas com velhos alvos já conhecidos, por exemplo, síntese de proteína, síntese de parede. Você tem substâncias que são potencializadoras da ação do antibiótico, são aquelas que, por exemplo, inibem as beta-lactamases, que degradam os beta-lactâmicos, como os derivados da penicilina e cefalosporina. E você tem também hoje o desenvolvimento de várias empresas interessadas em desenvolver inibidores de outros mecanismos de resistência, como, por exemplo, o efluxo que eu mostrei na aula de resistência, que a gente tem aqui trabalhado, especialmente com uma molécula. O nosso grupo tem trabalhado em colaboração com a Universidade de Santa Maria e a Universidade de Nova Lisboa, na caracterização de uma série de tetraidopiridinas que atuam inibindo o mecanismo de efluxo em Escherichia coli e Mycobacterium tuberculosis. Recentemente também vem sendo empregado como estratégia de desenvolvimento de novos fármacos, reuso. O que é o reuso? Reuso é o caso típico da hidroxicloroquina, aplicada para tentar combater o SARS-CoV-2, tendo a sua origem, o seu uso oficial, o seu uso patenteado para malária ou artrite reumatoide, assim como outros antiparasitários, ivermectina, etc., que vêm sendo utilizados como antivirais, ou pelo menos propostos como antivirais,
fazendo um reuso de um fármaco que tinha outra finalidade. Isso não é só com antiparasitários, a metformina que se utiliza para diabetes, também vem sendo propostas como atividade antimicrobiana. Além disso, os anticorpos monoclonais, vocês têm ouvido falar bastante nisso, parece que um dos tratamentos que o presidente dos Estados Unidos teria sido submetido na sua possível Covid-19 foram anticorpos monoclonais. Isso vocês vão ter uma melhor clareza na imunologia, mas são anticorpos produzidos especificamente contra um epítope fora do organismo. Imunomoduladores, potencializadores da resposta imune. Um desses que tem sido muito comentado também aqui na Covid, como eu disse a vocês lá no início, no primeiro slide, na primeira videoaula, a Covid-19 tem sido um grande instrumento de aprendizagem, né? Um grande cenário, um grande ambiente de aprendizagem, e os imunomoduladores são aqueles que potencializam a atividade, o sistema imunológico. Um deles que vem sendo muito falado recentemente é a vacina BCG, que está hoje participando está envolvido num estudo multicêntrico bastante amplo, que envolve vários países da Europa, Holanda, Espanha, França, envolve a Austrália. O Brasil recentemente entrou na avaliação da BCG como imunomodulador protetor da infecção por SARS-CoV-2. Outras alternativas muito interessantes têm sido aquelas que atuam em fatores de virulência, fármacos que inibem a formação de fatores de virulência ou atividade desses fatores de virulência. Então, tem fármacos hoje que atuam frente às fímbrias, frente à biofilme. Esses fármacos que atuam frente a fatores de virulência, especialmente aqueles relacionados à adesão, impedem a fixação bacteriana e, portanto, impedem o aumento da população bacteriana. E muito antigo, e agora mais recentemente resgatado lá do baú da ciência, são os fagos como ferramentas de terapia, a fagoterapia. A fagoterapia foi, durante muito tempo, desconhecida do mundo ocidental, embora muito trabalhada na União Soviética, na época em que havia o período de ouro do desenvolvimento de antibióticos nos Estados Unidos, havia o período de ouro do desenvolvimento de fagos como agentes terapêuticos na antiga União Soviética. Isso não era conhecido do mundo ocidental, que rejeitava essa possibilidade. Hoje, mundo globalizado, a Terra é plana, plana no sentido de troca de informações, evidentemente, não fisicamente, e nós temos aí hoje a introdução de uma série de medicamentos que utilizam fago como agente ou destruidor diretamente das bactérias. Como vocês sabem, o fago pode ter um ciclo lítico, ele infecta a bactéria e o seu DNA promove a lise bacteriana na multiplicação, e, portanto, você teria multiplicação do antibacteriano dentro do organismo, né? Ou o fago pode carrear um peptídeo, por exemplo, e esse peptídeo agir matando outros micro-organismos. Ainda não há nenhuma fagoterapia em uso, mas é uma alternativa bastante interessante. Outra alternativa tem sido os probióticos, né, como agentes promotores de saúde, tanto pela capacidade imunomoduladora, pelo eventual combate direto a micro-organismos danosos. Muito bem, esse é o cenário, um pouco do cenário do que nós temos aí pré-clínico em desenvolvimento. Aqui um exemplo de antivirulência, quer dizer, você tem um fármaco aqui que bloqueia a fixação no epitélio da bactéria. Isso faz com que a bactéria não se fixe, portanto não se multiplique, ou usando aqui embaixo anticorpo monoclonal, inibindo fatores de virulência através desses anticorpos, ou aumentando a capacidade de fagocitose do macrófago, ou inibindo
a expressão de genes de virulência, quer dizer, nós não estamos mais atuando no fator de virulência propriamente dito, na fímbria, mas estamos atuando na inibição da expressão do gene que codifica a fímbria, né? E outras alternativas impedindo secreção de proteínas, etc. Então tem várias estratégias antivirulência que estão em desenvolvimento, nenhuma, eu lhes volto a dizer, não há nenhuma em uso ainda, mas são tendências bastante concretas que estão por aí. Micro-organismos e doenças infecciosas que são alvos e vias de administração que têm sido preferenciais. Então vocês veem que a maioria desses antimicrobianos em fase clínica ou pré-clínica tem atendido as gram-negativas, porque as bactérias gram-negativas, como vocês sabem, são mais difíceis de tratar, mas também aí estão o Mycobacterium tuberculose, com um número bastante pequeno em relação às outras. Vocês têm fármacos específicos para gram-positiva, fármacos com um espectro um pouco mais amplo que atendem gram-positivas e gram-negativas. Então há aí uma necessidade de desenvolver antibióticos, novos antibióticos para infecções específicas que são mais urgentes e fármacos mais resistentes que também são considerados urgências. Aqui algumas condições que não são bactérias, aqui são as doenças infecciosas, quer dizer, infecções com bactérias gram-negativas, a maioria delas, infecções com Mycobacterium tuberculose, né, a tuberculose em si, infecções do trato respiratório muito pouco, né, agora provavelmente mais, especialmente antivirais, né. Clostridium difficile é um fármaco bastante difícil de tratar. Nós vamos falar um pouco nele quando falar em doença gastrointestinal e microbioma. Agentes que atuam bactérias oportunistas na fibrose cística, como o Mycobacterium abscessus, que a gente estuda aqui no nosso laboratório, também é alvo desse conjunto, desse esforço de novos antimicrobianos. A maioria desses fármacos tem via de administração parenteral, tenta-se aumentar o número de fármacos com utilização oral. Entre oral e parenteral nós temos aí em torno de 13%. A forma farmacêutica parenteral ela tem uma atividade mais rápida, mas ela tem a dificuldade de ser usada fora de um contexto hospitalar, portanto, necessita da presença do paciente no sistema de saúde. Às vezes é interessante que seja parenteral, porque se preserva mais o uso do antibiótico, mas às vezes é desinteressante, porque aumenta o custo, a mobilidade, tanto o custo pessoal quanto o custo do sistema. Quais são as fases de desenvolvimento de um antibiótico? O desenvolvimento de um antibiótico, já lhes digo que é um caminho longo e muito difícil. Por isso, existem tão poucos antibióticos em desenvolvimento. Então, o caminho começa pela fase pré-clínica, quando a fase mais fácil, digamos assim, é você obter um candidato, seja lá por que razão você resolve fazer um screening de microalgas e você descobre que um determinado extrato de uma microalga, um determinado extrato de um vegetal da Amazônia tem atividade in vitro. Depois você vai ver se, além da atividade in vitro contra aquele micro-organismo, ele tem não citotoxicidade para células humanas, também in vitro. Então, você agora que já sabe que ele é ativo contra determinado micro-organismo e que não tem citotoxicidade, você vai fazer os ensaios num painel maior de cepas para ver se não é só contra aquela cepa de laboratório que você testou inicialmente, mas sim contra todas as cepas daquela espécie ou daquele gênero que você quer atender. E segue o processo, todo ele o processo de estudos de farmacologia, a farmacodinâmica, a farmacocinética, até que você, mais ou menos ao final de 5 anos, você passa por modelo animal, de pequeno porte, eventualmente, dependendo do fármaco, de porte maior, até que você chega ao final de 5 anos, mais ou menos, você chega para começar
à fase clínica. Essa fase pré-clínica, como eu comentei antes, ela é basicamente hoje feita dentro das universidades, dentro da academia, com recurso público e dentro das pequenas empresas e médias empresas de biotecnologia, eventualmente também com recurso público, parte dele pelo menos, porque o desenvolvimento de novos antibióticos, volto a dizer, não é muito atrativo para as grandes companhias e é de interesse vital para qualquer sociedade, por isso o Estado, para aquilo que é de interesse da sociedade, o Estado intervém para favorecer o desenvolvimento do produto. As fases pré-clínicas vão começar aqui com a fase 1, né, onde você estuda dezenas de pessoas para avaliar a segurança, você aí não quer saber se funciona, você quer saber se não faz mal, né? Depois você passa para a fase 2, onde você estuda centenas de pessoas, e aí nós estamos avaliando ainda a segurança. Eventualmente essa fase 2 se divide em fase 2A, fase 2B, pegando os grupos específicos, como adultos, idosos, crianças, para ver se há segurança em diferentes grupos de pessoas, e aí nós estamos trabalhando já com centenas, e nessa fase também avaliamos a efetividade do fármaco frente a um placebo ou frente a um fármaco já utilizado. Na fase 3, nós avaliamos ainda a segurança. A segurança é um processo que segue sempre sendo avaliado, e aí nós aumentamos o número amostral e testamos milhares de pessoas para ver se aquele fármaco realmente é efetivo, se além de seguro, ele está pronto para entrar em uso na prática clínica. E a fase 4 é quando o fármaco já é comercializado, seja ele antibiótico ou não, e se faz um monitoramento ao longo do tempo. Muitos dos efeitos colaterais que se vai descobrindo de determinados fármacos ocorrem na fase 4, porque é a fase que amplia de forma significativa a quantidade de pessoas que utilizam aquele fármaco, e no caso aqui um antibiótico. Esse quadro mostra o tempo para desenvolvimento de um fármaco, mais ou menos o tempo de duração desde a fase da pré-clínica, e também mais ou menos o investimento que nós temos ao longo desse tempo todo. Então aqui você tem as fases, né? Fase de descoberta, fase dos estudos pré-clínicos, depois você tem fase 1, fase 2, fase 3, depois a fase 4 já é fase de registro, e aqui você tem quantos pacientes mais ou menos são envolvidos nesses testes. Interessante mostrar, conforme já se dizia aqui, você sai de um screening com milhares de fármacos até chegar a um que vai para a prateleira. Então aqui você tem cerca de 10 mil compostos, né? 250 compostos na fase 2, sobram 5 para a fase 3, e algum deles deverá ir para a fase 4 e, portanto, ser comercializado. Modesto retorno sobre investimento, essa tem sido uma das grandes queixas das grandes companhias e o motivo pelas quais muitas delas têm se afastado da produção de novos antibióticos. As razões principais é que a antibiótico terapia costuma ter curta duração, durando apenas alguns dias, quer dizer, você, na verdade, trata usando o menos possível antibiótico, isso é verdade. A resistência a qualquer antibiótico eventualmente se desenvolverá, isso, como nós já vimos, é um processo evolutivo, e isso vai limitar a vida útil conforme a taxa a frequência com que aparece cepas resistentes. Ele poderá ter uma maior e uma menor vida útil, de acordo com o uso. Quanto maior o uso, maior a possibilidade de que apareçam cepas resistentes e, portanto, reduz a vida útil. Os pacientes com uma doença crônica, por exemplo, que requerem tratamento todos os dias por um longo período de tempo, né, utilizam o fármaco todos os dias, o antihipertensivo, o antidiabético, todos os fármacos utilizados em doenças crônicas são utilizados ao longo da vida e, portanto, são muito mais interessantes e rentáveis sob o ponto de vista comercial.
Por exemplo, a atorvastatina, uma das primeiras estatinas utilizadas para redução do colesterol, tem vendas anuais em torno de 12 bilhões. Isso foi antes de perder a patente. Depois de perder a patente, isso reduz, mas vocês aí é outra história. A companhia farmacêutica tem muitos Me Too, né? Eu também, quando ela desenvolve um fármaco, chega na linha comercial, existe uma série de outros que ficaram nesta fase aqui dos 5 compostos, mas geralmente é mais de 5, estão na prateleira, e quando conforme termina, se extingue a patente, o direito à propriedade, eles colocam outro com alguma modificação, alguma potencialização, eventualmente isso nem existe, essa potencialização, mas isso é vendido e eles adquirem uma nova patente. Enquanto a atorvastatina vendia 12 bilhões, a levofloxacina, uma quinolona, tem venda anual em torno de 2,5 bilhões de dólares. Apesar dessa diferença, é preciso dizer que esse mercado ainda é atrativo e por isso algumas empresas ainda se mantêm nele, mesmo ganhando menos do que ganham com outros antibióticos, com outros fármacos, não antibióticos. Qual é o risco que nós temos do desinteresse das grandes companhias em desenvolver e produzir antibiótico? Primeiro, a mais óbvia delas, a mais clara delas, é a escassez de alternativas para o tratamento de doenças infecciosas. Eu mostrei lá no início, nós vamos aumentando a quantidade de doenças infecciosas causadas por micro-organismos resistentes e diminuindo ao mesmo tempo a quantidade de antibióticos necessários para tratar as infecções. Restrições ao aumento e aumento do risco de processos invasivos que necessitam antibiótico profilático ou antibiótico posteriormente, aumento consequente da morbimortalidade, não só por doenças infecciosas, mas também por doenças que necessitariam procedimentos invasivos, aumento dos custos para a saúde. Imaginem vocês quanto custa o tratamento por uma doença infecciosa com uma bactéria sensível e quanto custa um tratamento uma doença infecciosa com uma bactéria resistente. A tuberculose é um bom exemplo. Nós saímos da ordem de $50 para a ordem de $10 mil. Entre o tratamento para micobactéria, tuberculose com micobactéria tuberculose sensível para tuberculose com micobactéria tuberculose resistente. E também o desabastecimento, porque se pouca gente está produzindo, se houver necessidade rápida de uma grande quantidade de antibiótico que pouca gente produz, e que a produção vem sendo reduzida, nós corremos o risco de desabastecimento. Um bom exemplo é a volta da sífilis no Ocidente. Vocês sabem que as doenças, as infecções sexualmente transmissíveis aumentaram muito nos últimos anos. Isso tem várias razões. Uma delas é um pouco do relaxamento com os métodos preventivos em função de que a AIDS não mata mais, né? Embora os indivíduos continuem infectados com HIV, a taxa de mortalidade de AIDS vem reduzindo em função do tratamento, do sucesso terapêutico. Isso fez com que as pessoas relaxassem um pouco na utilização de preservativos e aumentou não só a sífilis, aumentou também a gonorreia. No caso da gonorreia, aumentou muito a gonorreia com Neisseria gonorreia resistente. No caso da sífilis, aumentou o número de casos de sífilis, não houve resistência, não significativa pelo menos. A sífilis continua sendo tratado com penicilina. Então, o que aconteceu aqui? Os casos aqui em alguns países, Estados Unidos, Alemanha, Reino Unido e Espanha, mostrando um acréscimo bastante grande nos últimos anos, né, no número de casos, chegando aqui nos últimos 10 anos, imagina-se que no Reino Unido cresceu quase 13 vezes o número de casos de sífilis. Né? E, em paralelo a isso, houve um desabastecimento no mercado, porque o uso de penicilina G aumentou de forma bastante considerável. Esse é o tratamento de eleição para sífilis, e ele acabou sumindo do mercado e causando desabastecimento em vários países, entre eles o Brasil. Então, esse é um risco concreto. Aqui apresenta-se um fato concreto, uma evidência concreta.
e desabastecimento e, no caso, vulnerabilidade dos países que entregam a sua autonomia, o seu autogerenciamento em saúde, como é o caso do Brasil, que depende absolutamente de quase tudo de fora, de insumos, testes diagnósticos, antibióticos e outros fármacos. Essa delegação, que parece comercialmente interessante, porque não é necessário investir aqui, basta que se compre barato da China, pode não ser efetiva quando nós necessitamos isso numa urgência, como se mostrou mais uma vez no caso da Covid. O Brasil não estava isolado, a maioria dos países, nós vamos ver isso quando falar em Covid, não estavam preparados para enfrentar a pandemia porque não tinham uma estrutura, um suporte de saúde, um parque industrial que pudesse dar sustentação à demanda do país. Isso é uma pintura sobre o tratamento de um médico em Alexandre o Grande. Não se sabe exatamente o que ele tinha, provavelmente fosse sífilis, segundo se imagina. Então, com essa pintura de Alexandre o Grande em tratamento, eu encerro esse conjunto de videoaulas de antibiótico. Nós vamos fazer um seminário síncrono para voltar a falar de alguns pontos desses, que certamente vocês vão conduzir. Então, até o nosso encontro de quinta-feira, quando nós vamos voltar a falar nesse tema. Até mais.